Oi, gente, aqui é a professora Juliana e a nossa aula de hoje é de redação. Trabalharemos a unidade 3, capítulo 2. Entenderemos melhor a diferença entre notícia e reportagem, relembraremos o gênero crônica e compreenderemos melhor a diferença entre o discurso direto e o discurso indireto. Então, pegue seu material, fique atento à nossa aula de hoje e, em caso de dúvida, você poderá anotá-la no caderno e esclarecê-la durante a nossa live. Que eu fiz uma listagem para vocês das atividades relacionadas ao capítulo que nós veremos hoje, tá? Seções texto e contexto, questões 1, 2 e 3, páginas 24 e 25, RA, página 26, seção conexão, questões 1 e 2, páginas 27 e 28, e produção de texto, página 32. Lembrando, essas informações estarão presentes na agenda Edu de vocês, por isso não precisam se preocupar. Vamos à entrada agora no nosso conteúdo. Vamos entender a diferença entre notícia e reportagem. Essa diferença vai estar relacionada ao tamanho e ao conteúdo desses gêneros textuais. A notícia e a reportagem são gêneros textuais jornalísticos, cujo objetivo é informar. São veiculados esses gêneros em jornais e revistas impressos ou digitais. A linguagem empregada é a linguagem padrão da língua, a linguagem formal, ou seja, segundo as regras gramaticais. É aquele português bem escrito. A linguagem também é objetiva e direta, ou seja, ela é clara, não faz rodeios e vai direto ao assunto. Agora vamos entender um pouquinho melhor sobre a notícia. Com relação ao tamanho, a notícia é mais curta do que a reportagem, porque ela vai ser mais objetiva, mais direta, mais sucinta. Ela vai direto aos fatos, ou seja, ela vai relatar os fatos como aconteceram, de acordo com as suas fontes. A notícia com relação ao conteúdo vai ser imparcial, neutra, não vai tomar partido, não vai ficar a favor nem contra de ninguém. Já a reportagem, com relação ao tamanho, ela é mais longa. Por quê? Porque o seu conteúdo vai se aprofundar naquele determinado assunto, vai trazer mais detalhes sobre os fatos. E com relação a esse aprofundamento, a esses detalhes, por que isso ocorre? Porque a reportagem, olha aqui embaixo, vai recorrer a várias fontes. Ela vai trazer depoimentos de especialistas ou de pessoas envolvidas nos fatos, pesquisas, dados históricos e estatísticos, gráficos, tabelas, infográficos, fotos, desenhos. Imagina uma reportagem policial, vai trazer um retrato falado, tá? Ou seja, ela vai recorrer a várias fontes para dar maior credibilidade ao que está sendo veiculado naquela reportagem. Já entendemos aqui a diferença entre notícia e reportagem com relação ao tamanho e ao conteúdo. Vamos entender como funciona a estrutura desses gêneros, que é a mesma estrutura para os dois. Mas antes disso, eu quero que vocês fiquem de olho numa coisa, tá? Com relação às informações. As informações devem ser verídicas, ou seja, verdadeiras, atuais, ou seja, está em foco, em destaque naquele momento, e também tem que ser relevantes, ter importância. Por isso, cuidado com as fake news, que são aquelas falsas notícias que rolam aí pelas redes sociais, tá? Que rolam pela mídia. Não compartilhe uma notícia que você não saiba qual é a fonte, ok? Nada de compartilhar fake news. Então, vamos para a nossa estrutura. A estrutura vai se dividir de duas formas. Nós temos os títulos e nós temos a matéria em si. Nós temos a nossa manchete, é o título principal, que ela vai buscar atrair a atenção do meu leitor e anunciar em poucas palavras o conteúdo do nosso texto, da nossa notícia ou da nossa reportagem. A manchete, ela vem em letras maiores, recebe um destaque a mais. Essas letras, elas podem vir em negrito, no caso de um jornal, ou elas podem vir de maneira colorida, quando eu tenho uma reportagem em uma revista ou em meio digital. Por quê? Qual é o intuito da minha manchete? É fisgar o meu leitor, fazer com que o leitor pare e dê atenção àquela informação que está sendo divulgada ali.
e leia a notícia ou a reportagem para entender melhor o que se passa. Nós temos também o nosso subtítulo ou título auxiliar, que ele vai acrescentar informações ao que já foi dito na manchete. É como se fossem dicas a mais sobre aquele assunto. O lead, ou primeiro parágrafo, vai ser aquele resumão da matéria. E eu vou trazer o quê? Vou responder às informações básicas do jornalismo. O que aconteceu, com quem aconteceu, como, quando, onde e por quê. Já o nosso corpo, né, do texto ou matéria em si, será do segundo parágrafo em diante, que eu vou trazer um desenvolvimento mais amplo dos fatos, eu vou detalhar as coisas, o que aconteceu. Lembre-se, a notícia mais curta, mais sucinta e a reportagem mais longa, mais detalhada. Que eu trouxe para vocês um exemplo de uma notícia que está presente na página 22 do livro de vocês. Eu trouxe a notícia da página 22 e a reportagem da página 23 para que nós possamos compará-las e ver as diferenças. Que nós temos a nossa manchete, ó, missão brasileira vai aos Estados Unidos tratar de crianças separadas dos pais. Manchete veio em negrito, recebeu um destaque. Foi publicado em 13 de julho de 2018 pela Agência Brasil de Brasília. E aqui nós não temos subtítulo, ok? Vamos entender melhor a notícia através do lead ou do primeiro parágrafo. Lembram-se que é aquele resumão que eu falei? Vamos lê-lo. Uma missão chefiada pelo ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, embarca amanhã 14 para os Estados Unidos em missão sobre direitos humanos e migrações. O principal ponto da pauta é a questão das crianças brasileiras separadas dos pais durante a entrada irregular no país. Rocha esteve no país há cerca de uma semana para tratar do tema. Então, o que é que está acontecendo? Nós temos uma missão chefiada pelo ministro dos Direitos Humanos, o Gustavo Rocha, que vai aos Estados Unidos avaliar a situação dessas crianças que foram separadas dos pais, porque as famílias tentaram entrar de maneira ilegal nos Estados Unidos. Quer dizer o quê? Sem a documentação necessária, cruzando a fronteira entre o México e os Estados Unidos. Aqui nós podemos perceber uma coisa, a notícia ela é enxuta. Nós lemos o lead e já compreendemos toda a informação que a notícia trará. Só que, lembrando, a notícia trará mais alguns detalhes. Ela é mais curtinha, mas os detalhes são relatados na notícia, na informação. Vamos agora para a nossa reportagem da página 23. Vamos entender como é uma reportagem e ver a diferença entre a reportagem e a notícia. Ministro de Temer vai aos Estados Unidos avaliar a situação de crianças brasileiras separadas dos pais, ou seja, o tema é o mesmo. Só que vocês prestarem atenção numa coisa bem sutil, a questão aqui ó, do governo. A reportagem quis ressaltar que o ministro fazia parte do governo Temer. Que nós temos o nosso subtítulo, que vem em itálico, essas letrinhas inclinadas, ok? Vamos lê-lo? Ministro dos Direitos Humanos, Gustavo do Vale Rocha, se reunirá com representações da ONU, Organização das Nações Unidas. Neste sábado, em junho, o governo disse que poderia enviar avião para buscar famílias. Nós temos que informações? Que o ministro ele se reunirá com essas representações da ONU e que uma possibilidade, uma possível solução seria enviar um avião para buscar essas famílias. Percebam aqui que o ministro teve aqui o seu nome divulgado, agora o seu nome completo. Na notícia, nós só tínhamos o quê? Gustavo Rocha. Aqui não. Temos o nome completo do ministro, Gustavo do Vale Rocha. E já é abordado aqui no nosso subtítulo, né, nas informações acrescentadas à manchete, aquela informação a mais, aquela dica a mais, que uma possível solução seria buscar essas famílias de avião. Os jornalistas, né, que escreveram a matéria são Breitner Moreira e Marília Marques, do G1 do Distrito Federal, e a matéria saiu no dia 13 de julho de 2018, mesmo dia da notícia.
Vamos ler aqui o nosso lead e compreender como o assunto foi abordado na reportagem. O ministro dos Direitos Humanos, Gustavo do Vale Rocha, viaja neste sábado 14 aos Estados Unidos para avaliar a situação das cerca de 50 crianças brasileiras separadas de seus familiares quando tentavam entrar de forma ilegal no país. A informação foi confirmada ao G1 pelo Palácio do Planalto. O que nós temos aqui? Principal informação, né? Que a informação ela foi confirmada pelo próprio governo através do Palácio do Planalto. Isso dá credibilidade à minha reportagem, ou seja, ela é uma reportagem, a minha fonte é segura, foi comprovada, foi confirmada pelo governo. Com relação aqui também, nós temos na notícia que crianças foram separadas dos pais. E aqui na reportagem nós temos uma média de crianças, uma quantidade mais específica, ou seja, cerca de 50 crianças brasileiras foram separadas dos pais. Ou seja, aqui nós temos detalhes a mais que não estavam presentes na notícia que trata do mesmo tema. Vamos entender agora o que é que nós temos em comum entre a notícia e a reportagem que nós vimos, tá? Trata do mesmo tema, né? As duas tratam do mesmo tema, que é qual é esse tema? O tema é o quê? A missão brasileira para avaliar a situação de crianças brasileiras separadas dos pais na fronteira entre o México e os Estados Unidos. Como eu já havia dito antes, o que é que acontece? Essa missão vai buscar avaliar a situação dessas crianças que estão separadas dos pais, porque as famílias tentaram entrar de forma ilegal nos Estados Unidos, através da fronteira entre os Estados Unidos e o México, tá? E o que isso quer dizer? Sem documentação. E o ministro dos Direitos Humanos é o Gustavo do Vale Rocha, é ele que vai chefiar essa missão. E para isso, para avaliar o terreno e as possíveis soluções, ele vai se encontrar em reuniões, tá? Com órgãos multilaterais e organizações da sociedade civil, com a atuação voltada para a proteção de imigrantes em algumas cidades americanas. Ou seja, ele vai avaliar o terreno. O que está acontecendo? Como é a política de imigração dos Estados Unidos agora na era Trump? O que é que eu poderei fazer? Quais são as possíveis soluções? Primeiro eu vou avaliar o terreno, depois eu vou pensar nas soluções que eu poderei ter para resolver o problema. O que é que ele fez? Ele visitou alguns abrigos, tá, de imigrantes para ver como estava a situação, a recepção desses brasileiros nesses abrigos. Esses brasileiros estavam tendo as suas necessidades básicas atendidas, como alimentação, direito a receber informações sobre a situação deles no país? Isso que ele foi avaliar. Agora vamos entender, né, relembrar aqui o gênero crônica que está presente nas páginas 26 e 27 do livro de vocês e foi visto já no nosso capítulo 1. A crônica é uma narrativa curta, baseada em fatos do cotidiano, que esses fatos podem ser reais ou fictícios e vai ser o quê? Contada pelo nosso cronista, vai trazer o ponto de vista do cronista sobre determinado assunto. E o cronista traz a sua crônica com uma linguagem informal, coloquial. Por quê? Porque ele busca se aproximar do leitor. É como se ele estivesse batendo um papo com o seu leitor, contando uma história, contando um caos. E o que é que acontece? Qual o objetivo da crônica? A crônica tem alguns objetivos. Além do entretenimento, ou seja, da leitura prazerosa, a crônica busca uma reflexão sobre determinado assunto. Vamos agora ver aqui uma notícia e uma crônica. Essa crônica ela foi baseada justamente nessa notícia. Por isso vamos entender primeiro a notícia e depois vamos avaliar a crônica. A notícia está presente na página 26 do livro de vocês, já a crônica está nas páginas 26 e 27. A manchete da notícia é a seguinte, tá? Essa notícia foi da Folha de São Paulo, um jornal bem importante no nosso país, e foi escrita pelos jornalistas Thalita Bedinelli e Fábio Amato. Manchete, vamos lá ela. Comerciante é detido na contramão na Imigrantes.
A rodovia dos imigrantes é uma rodovia bastante movimentada de São Paulo. Então, você imagine o problema, uma pessoa dirigindo na contramão em uma rodovia extremamente movimentada. Quem era esse comerciante? Quais são as informações que são divulgadas sobre ele? O nome dele era Rogério Guedes, ele tinha 31 anos na época e ele dirigiu seu automóvel, um Corsa. Imagine aí, esse homem dirigiu o seu automóvel na contramão por 1 quilômetro dessa rodovia. Ele foi detido pelos policiais, levado a um pronto-socorro para fazer um exame de sangue para verificar se ele estava alcoolizado. Como o exame não era liberado no mesmo dia, o laudo só saía em 30 dias, ele foi liberado para voltar para a sua casa. E foi perguntado a ele se ele teria um advogado no caso dele responder judicialmente ao delito que ele cometeu. E ele não tinha. Agora vamos para a nossa crônica, tá? Do Moacir Scliar. O título da crônica é Na Contramão da História, ou seja, qual é... Uma história tem sempre duas versões. Qual é a segunda versão dessa história? Ele se baseou na notícia desse comerciante e ele imaginou o que teria se passado na mente desse motorista para ele cometer tal delito. Tá? E o que é que o nosso cronista imaginou? Que o nosso motorista era o dono da razão. Ele achava que estava certo e todo mundo era que estava errado. E, ou seja, há uma conspiração contra ele. Ou seja, as pessoas todas estavam querendo que ele se desse mal. Mas, o que é que nós temos aqui? Questão do humor e da reflexão. O humor, no caso do motorista, está meio perdido, não saber o que fazer. E a questão da reflexão, será que ele pensou nos dois lados da história? Ou seja, realmente sou eu que estou errado? Sou eu que estou certo? As pessoas todas estão erradas ou o que é que está acontecendo? Ele não parou para pensar no que poderia acontecer com ele, ou seja, ele se achava o dono da razão, ele tinha a certeza, era o certo da história. Não parou para pensar, ou seja, na contramão da história, qual seria a segunda versão disso? Bem importante, né? A questão da reflexão é aquela pessoa que acredita que os fatos têm somente uma versão, e nem sempre é assim. Nós temos sempre duas versões da história. Basta checá-las para ver qual é a certa, a verdadeira. Temos também aqui os elementos do discurso da página 28, que vai envolver as falas dos personagens. O discurso direto vai ser quando eu tenho o próprio personagem falando. Já o discurso indireto vai ser aquela reprodução do que foi dito pelo personagem, segundo o narrador. Vejamos os exemplos. Contramão, ele gritou indignado. Que esse contramão que está destacado de rosa indica um discurso direto, porque está em primeira pessoa, ou seja, a fala do próprio personagem. Está vindo até entre aspas para dar maior destaque e dizer que a fala pertencia ao personagem da maneira como ele falou. Já aqui na segunda frase, segundo a polícia, ele ainda não tem advogado. Nós temos o quê? O discurso indireto, ou seja, não foi a fala do personagem. Nós temos uma reprodução do que ele disse. Imagine a frase, eu não tenho advogado. O motorista falando. Seria um discurso direto, a fala do próprio personagem. Já no nosso segundo exemplo, nós temos uma reprodução do que ele disse. Nós temos um discurso indireto. Gente, por hoje é só. Até a nossa próxima aula e vocês poderão esclarecer as dúvidas durante a nossa live.